capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, subtema pelos espíritos endurecidos, o item 75. Observações preliminares. Os maus espíritos são aqueles cujo coração ainda não foi tocado pelo arrependimento. Eles se satisfazem no mal e disso não sentem nenhum remorso. Não levam em conta as censuras que sofrem, recusam a prece e muitas vezes blasfemam contra o nome de Deus. Essas são as almas endurecidas que, após desencarnarem, se vingam contra os homens pelos sofrimentos que suportaram. Perseguem com ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer pela obsessão, quer exercendo sobre eles qualquer influência maléfica. Entre os espíritos perversos existem duas categorias bem distintas: os que são declaradamente maus e os que são hipócritas. Os declaradamente maus são bem mais fáceis de serem conduzidos ao bem, pois, na maioria das vezes, são de natureza bruta e grosseira, praticam o mal muito mais pelo instinto do que de propósito e não pretendem se passar por melhores do que são. Existe neles um germe adormecido que é necessário fazer despertar, o que se consegue quase sempre com perseverança, firmeza e benevolência. Também contribuem para a sua regeneração os conselhos, a argumentação bem embasada e a prece. Nas comunicações mediúnicas, as dificuldades que sentem para pronunciar ou escrever o nome de Deus revelam um temor instintivo. É uma recriminação íntima da consciência que lhes diz não serem dignos de tal pronunciamento. Aqueles que estão nessa condição estão prestes a se converter e podemos esperar tudo deles. Basta encontrar o ponto vulnerável de seus corações. Já os espíritos hipócritas são sempre muito inteligentes e não possuem no coração nenhuma fibra sensível, nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para ganhar a confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como espíritos bons, pois então podem governá-los à vontade. O nome de Deus está longe de lhes trazer o menor temor. Ao contrário, lhes serve de máscara para encobrir suas maldades. Os hipócritas são os seres mais perigosos, tanto no mundo terreno quanto no mundo espiritual, pois eles atuam na sombra, sem que ninguém deles desconfie. Eles aparentam ter fé, mas não possuem a fé sincera. O item 76. Prece. Senhor, lança um olhar de bondade aos espíritos imperfeitos que ainda estão nas trevas da ignorância e não o conhecem, especialmente sobre o espírito de nome da pessoa. Bons espíritos, ajudem-nos a fazer com que eles compreendam que, ao induzir os homens ao mal, ao obsediá-los e ao atormentá-los, eles prolongam os seus próprios sofrimentos. Façam com que o exemplo da felicidade que vocês desfrutam sirva de encorajamento para eles. Espíritos que ainda se satisfazem no mal, venham ouvir as preces que fazemos por vocês. Elas mostrarão que lhes desejamos o bem, embora vocês pratiquem o mal. Vocês são infelizes
porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Por que querem permanecer sofrendo quando evitar o sofrimento que experimentam depende apenas de vocês? Observem os bons espíritos que estão por toda parte e vejam como eles são felizes. Não seria melhor desfrutar da mesma felicidade? Até podem dizer que isso é impossível, mas nada é impossível para aqueles que querem, pois Deus concede a todos a liberdade de escolher entre o bem e o mal, ou seja, entre a felicidade e o sofrimento. Ninguém está condenado a fazer o mal. Se possuem a vontade de fazê-lo, podem também possuir a vontade de fazer o bem e de serem felizes. Voltem os olhos para Deus, elevem o pensamento a Ele, nem que seja somente por um instante, e um raio de sua luz divina virá para esclarecê-los. Digam conosco estas simples palavras: meu Deus, nós nos arrependemos, perdoa-nos. Experimentem o arrependimento e procurem fazer o bem em vez de fazer o mal, e verão que logo a misericórdia divina virá em auxílio a vocês. Assim, um bem-estar indescritível vai substituir as angústias que experimentam. Quando derem um passo no caminho do bem, os outros passos parecerão muito mais fáceis. Então, compreenderão quanto tempo de felicidade perderam pela própria culpa. Após esse passo, um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vocês e esquecerão o seu passado miserável, cheio de problemas e torturas morais, que seriam para vocês um inferno se durassem para sempre. Chegará o dia em que essas torturas serão tão terríveis que a qualquer preço pedirão para que elas cessem. Quanto mais esperarem para tomar a decisão, mais difícil será para que se afastem delas. Não acreditem que ficarão para sempre no estado em que se encontram, até mesmo porque isso é impossível. Existem dois caminhos a seguir. O primeiro é sofrer mais do que já sofreram até agora. O segundo é serem felizes como os bons espíritos que estão ao redor de vocês. O primeiro caminho será inevitável se continuarem em sua teimosia. Basta um simples esforço de vontade para que se afastem do mal. Apressem-se, pois cada dia que passa é um dia perdido para a felicidade que os espera. Bons espíritos, façam com que estas palavras encontrem receptividade junto a essas almas ainda atrasadas e que elas possam ajudá-las a aproximarem-se de Deus. Nós pedimos a vocês, bons espíritos, em nome de Jesus Cristo, que tem um grande poder entre os espíritos maus.